Olá, 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 Agberto Matos, aqui no Além do Handball Esporte e Diálogo, meu canal. Gostaria que você se inscrevesse, ativasse o sininho, mandasse suas dúvidas, participasse, falasse aí o que você vem sentindo do canal ao longo dos vídeos que a gente vai colocar aqui. Eu gostaria muito da sua participação para a gente poder fazer um canal melhor, tá ok? Esse é o nosso primeiro vídeo, né? Eu tive um vídeo de apresentação e agora eu estou aqui para falar hoje efetivamente do nosso primeiro tema, que é o Mundial do Egito. Um mundial que está sendo bem interessante, está sendo bem disputado, vários jogos bons, várias seleções aí despontando. E para começar, eu queria falar um pouquinho do Brasil, né? O Brasil, a gente terminou sua participação no dia de hoje, frente à equipe do Uruguai, conseguiu uma vitória muito boa, a primeira vitória no Mundial, que foi 37-27. Foi sem novidade o jogo, né? Porque o Brasil tem uma seleção bem superior e a gente encerrou a nossa participação nesse jogo, mas a nossa participação como um todo ela não foi a esperada. E aí a gente vai poder olhar para várias instâncias, para vários lados e entender por que, que nossa participação no Mundial não foi a desejada. A começar pela questão que a gente viveu dias antes do Mundial, com a perda do Thiago Petros, do Ferrugem e do Felipe Borges. Só três jogadores dos mais experientes da seleção. Se tivesse que fazer um trio de espinha dorsal, talvez seriam esses três jogadores aí que fizeram uma falta enorme para o Brasil. Jogadores que estão há muito tempo na seleção e com certeza seria um equilíbrio ali para toda essa molecada nova que o Brasil vem revelando, vem trazendo para a seleção, vem colocando aí como jogadores para estarem atuando. Então começou por aí. A ausência também do técnico debutante, o Marcos Tatá, que também acabou contraindo o Covid, né? E não pôde estar presente no banco. Eu acho que isso foi bem sentido pelo grupo, né? Apesar da comissão técnica ter dado um gás lá, tentado qualificar o trabalho, e isso foi feito, mas ao longo das partidas o que a gente sentiu foi um arrefecimento emocional da equipe, né? A equipe foi perdendo fôlego, força emocional para jogar os jogos, né? Se não vejamos, no primeiro jogo contra a equipe da Espanha, a gente fez um jogo que os detalhes decidiram, né? O empate. O Brasil estava à frente no placar e acabou cedendo o empate no final. Mas a partir desse jogo, a gente esperava que o Brasil fosse corrigir aquelas pequenas falhas, aquelas situações que a gente tinha entendido que aconteceram no jogo da Espanha. A defesa foi bem, mas poderia ter evitado ali o jogo de 2 contra 2 com pivô, ter ido melhor um pouquinho em situações de dois pivôs, enfim. A gente entendia que os problemas seriam resolvidos. E o que aconteceu no segundo jogo? Foi uma situação mais. A gente saiu de uma situação empolgante e foi para uma situação preocupante, porque no segundo jogo nós escapamos, assim, evitamos a derrota num vacilo gigantesco da equipe da Tunísia, que tinha a vitória na mão e acabou cometendo uma precipitação. Nós com muita qualidade, conseguimos um contra-ataque e empatamos o jogo. Mas já ali, esse jogo já mostrou que a gente tinha caído um pouco nos níveis de qualidade técnica que são necessários no Mundial. No terceiro jogo contra a Polônia veio a realidade. A gente estava sentir a seleção um pouco sem ritmo, cansada, enfim, nós não conseguimos jogar no nível que a Polônia jogou e fomos superados aí com certa facilidade. Apesar de ter feito um jogo no primeiro tempo bom contra a Polônia, enfim, mas a gente não conseguiu manter esse nível. Isso nos qualificou em terceiro, nós fomos para a segunda fase, que eles chamaram de main round, né, onde juntaram com outra chave, na chave do Brasil, juntou com outra chave, você acaba carregando os resultados das equipes que passaram de fase para a próxima fase na chave. Então o Brasil carregou o resultado da Espanha, não carregou o resultado da Tunísia, porque a Tunísia não passou, então o Brasil só carregou o resultado da Espanha, que foi um ponto. Então nós já entramos um pouco abaixo
nessa chave, né? E aí pegamos Hungria e Alemanha, duas seleções também que estão em renovação. A Alemanha, pra você ter uma ideia, a Alemanha trouxe jogadores diferentes aí, deu folga, né? Porque os folga não, né? Acabou poupando a dupla de base, o Eckler e o Peckler, que eram dois jogadores que são dois jogadores que jogam de terceiro e são pivôs também, e são jogadores extremamente úteis, extremamente importantes na defesa da Alemanha. Eles nem estavam presentes. Quer dizer, você tem aí o coração da defesa 6-0 da Alemanha não estava presente, mas eles têm outros jogadores de qualidade, enfim, uma seleção qualificadíssima. E o Brasil também não conseguiu jogar tão bem contra a Alemanha. A gente faz jogos que eu falei nos comentários que estou fazendo aí para um site, né? Para uma rede social também. Os nossos momentos são infinitamente menores, nossos bons momentos são infinitamente menores do que os nossos momentos mais complicados, nossos momentos ruins. Não há aquele equilíbrio, né? A gente consegue jogar 3, 4, 5 minutos de qualidade, mas alterna com 7, 8, 9 minutos, onde o handball não é tão bom. Então a gente precisava de um equilíbrio maior para poder, nesse nível que a gente está jogando, para a gente poder ter aí situações mais favoráveis dentro da partida. Então, na segunda fase, a gente não conseguiu subir o nível do jogo, né? A gente precisava subir o nível do jogo, subir, e eu acho que essa questão emocional, acho que ela prejudicou bastante, né? E essa oscilação também de momentos bons, momentos ruins, ela foi uma dinâmica assim de toda a equipe, né? Eu posso lembrar do nosso ponto esquerda, o Torriani, com momentos espetaculares. Eu achei que o garoto foi muito bem, comentando individualmente algumas pessoas, eu achei que ele foi muito bem. Teve alguns momentos também de dificuldade, mas ele foi muito bem dentro da situação que ele foi colocado, né? Acabou sendo aí chamado no segundo momento. Então ele veio e deu a resposta, foi muito bem mesmo dentro daquilo que ele se propôs, né? Achei que o Raniel ficou muito sobrecarregado, né? A gente demorou um pouquinho para entender que o Raniel precisa ter uma disposição maior, uma disponibilidade maior para atacar. Então, poupar o Raniel na defesa seria uma ideia interessante. Isso foi feito, acredito que a partir do jogo da Alemanha, se não me engano. E aí o Raniel, acredito que tenha melhorado um pouco o rendimento, mas ele teria que ter sido feito isso desde o começo do campeonato, no meu ponto de vista. Ele é um jogador muito agressivo e precisa estar descansado para atacar. E quando ele se desgasta demais na defesa, ele chega, às vezes, sem o gás necessário para fazer um ataque de qualidade. Mas aí a comissão técnica, pelo menos em algum momento do campeonato, começou a enxergar isso, e eu acredito que o rendimento do Raniel tenha sido melhor. Encerramos a nossa participação aí com, com o jogo contra o Uruguai, né? O Uruguai, que foi uma seleção muito aquém do que o campeonato, né, pede, né? Mas é a primeira competição do Uruguai, a seleção está em formação. A gente teve a oportunidade de conversar com o técnico do Uruguai, e essa seleção ela foi montada assim mais como uma situação de que vamos lá aprender, vamos lá entender, vamos lá ver para onde a gente tem que ir, qual o caminho que a gente tem que trilhar para jogar de igual para igual com esses caras aí. Então o técnico do Uruguai tem essa noção, e como estreia o Uruguai foi muito bem no Mundial, jogando com quatro seleções, inicialmente com quatro seleções europeias, um aprendizado muito bom. E o Brasil conseguiu a sua única vitória no Mundial em cima do Uruguai. Eu acho que ainda dentro de tudo que aconteceu, esse Mundial para o Brasil, ele tem que entrar como um aprendizado, né? A gente se serviu para ver aí algumas peças que não vinham sendo convocadas, né? Então a gente teve o Lucas Silva, teve o próprio Torriani que tava fora e apareceu. A gente teve aí Pátria Nova que voltou, né, para a seleção. Tentou o João também, tava aí um pouco afastado, tá mais próximo agora. A gente começa a buscar renovação, buscar aí uma qualidade técnica para o nosso maior desafio desse ano,
em havendo Olimpíada, né, a gente sabe que com a situação da pandemia, a gente está numa situação aí de bastante, tá caindo a câmera aqui, a gente está aqui numa situação de bastante apreensão ainda, porque a gente não sabe se a gente vai ter Olimpíada ou não. Nessa semana, para quem não acompanhou, o Comitê Olímpico de Tóquio está pensando em mudar novamente a data da Olimpíada e para 2032, quer dizer, não teremos Olimpíadas num espaço de tempo curto, né? Então a gente tem que estar atento aí para ver o que vai acontecer. Eu acho que o Brasil tem que focar, mas, né, isso não está definido, vamos jogar com o que está claro. O que está claro até agora? O que está claro é que teremos Jogos Olímpicos, que teremos a questão entendo Jogos Olímpicos, nós temos que fazer nosso pré-olímpico, o pré-olímpico do ano passado, em que Noruega, se não me engano, Noruega, Brasil, Tunísia e Chile vão disputar 2 vagas. Isso estava previsto para acontecer na Noruega, acredito eu, se eu não estiver enganado. E o Brasil precisa se preparar para esse pré-olímpico, tem vaga ainda, dá para conseguir, dá para chegar, mas a gente vai ter muito provavelmente o retorno do Ferrugem, o retorno do Thiago, o retorno do Borges. A gente vai ter aí uma situação claríssima de conseguir uma vaga ainda para esses Jogos Olímpicos, porque para mim é muito importante que a gente vá para os Jogos Olímpicos e não quebre essa sequência. Essa sequência ela não pode ser quebrada por conta de um trabalho que vem sendo feito de jogadores estarem jogando na Europa, de a gente ter aí a necessidade de fomentar mais a nossa modalidade, ainda mesmo com todas as dificuldades, a gente precisa continuar nessa sequência de evolução técnica, tática, tá lá jogando com os caras o tempo inteiro, com qualidade, buscando. Eu acho que isso é primordial para a evolução do handebol, não só da seleção brasileira, mas do handebol nacional como um todo mesmo, ser um fator que vai contribuir. Então, focar nessa questão de classificar no pré-olímpico, e eu acho que a gente tem tempo, Tata volta, a gente parece que tem aí uma condição de o Tata colocar o trabalho dele à prova, mostrar aí quais são as ideias dele para a seleção e ver se consegue elevar o nível técnico, ok? Definiu as quartas de final de um campeonato que está bem legal mesmo. As quartas de final saíram agora há pouco, né? Eu estava esperando para fazer o vídeo só depois que saísse as quartas de final. Então a gente vai ter aí Suécia e Catar. A Suécia fez um campeonato, está fazendo um campeonato limpo, um campeonato bem sólido, bem consistente, jogando com bastante qualidade, e é uma seleção para a gente ficar atento aí nesse Suécia e Catar. O Catar, eu vou dar palpite também, né? Vou palpitar aqui também, acho que não tem problema nenhum, acho legal fazer esse exercício aqui. O Catar tirou a vaga da Argentina hoje, né? De forma, um gol, de forma espetacular. A Argentina começou aí o jogo na gíria, empinando a carroça, indo para cima, chegou a abrir 7 gols em cima do Catar. E só que o Catar voltou pro jogo, a Argentina parou, foi um jogo bem louco nesse aspecto de rendimento das equipes, né? Uma equipe se destacou bastante, a Argentina se destacou bastante nos primeiros 20 minutos, depois o Catar buscou, o segundo tempo o Catar melhorou bastante, o jogo foi muito equilibrado e foi um tomar lá da cá. A Argentina acabou aí pecando bastante em erros de fundamento, ações bobas, precipitações. O Catar também, só que o Catar foi num volume menor, e aí acabou que no final do jogo, um gol, foi um jogo emocionante, e a Argentina acabou deixando escapar uma oportunidade de ficar entre as 8 melhores equipes do mundo. Suécia e Catar, eu vou ali de Suécia. Eu vou de Suécia. Outro jogo, França e Hungria. A França, que foi uma seleção que nesse campeonato, ela, como eu falei, né? Muitas seleções, elas estão em 2 ou 3 aspectos aqui. Primeiro, seleções que estão renovando, seleções que estão buscando e seleções que são realidade. Então, se eu te disser, daqui a pouco eu vou comentar, Espanha e Noruega são 2 seleções que vieram para o título. São 2 seleções que são realidades hoje, por tudo que estão buscando aí protagonistas, né? Só que elas vão se cruzar agora. Dinamarca é uma seleção que também já está há um bom tempo aí disputando as primeiras posições. Eu quero falar da França. A França vem num processo de renovação do seu elenco.
Ele vem lento, paulatino, mas ele vem acontecendo. E também teve o problema de lesão do Nicola Carabati. E em outro momento eu vou falar especialmente dele, porque ele pediu uma coisa, uma coisa bem curiosa. Ele pediu para a Federação Internacional suspender a regra do 7 contra 6, né? E isso é um assunto para um outro momento, mas vem novidades por aí. Bom, França e Hungria. A Hungria também é uma seleção muito boa, uma seleção que não se pode bobear, não se pode, é, como se diz aí na gíria, dar mole, porque é uma seleção que também está fazendo um campeonato muito, muito sólido, muito importante. Mas entre França e Hungria, pelo que a França veio apresentando, a França fez um jogo contra Portugal que colocou umas dúvidas na minha cabeça, né? A França não vinha jogando bem, vinha patinando aí no Mundial, ganhando alguns jogos, ganhando jogos, mas sempre com dificuldade. Mas eu acredito que entre França e Hungria eu vou arriscar na França. Dinamarca e Egito. Nossa, o Egito, à exceção do jogo contra a Eslovênia, esse último jogo do main round, o Egito está fazendo um campeonato muito forte, muito agressivo, uma seleção extremamente veloz, que usa de força pura para criar as oportunidades de finalização. Os jogadores têm muitos recursos de finalização e vai pegar uma Dinamarca extremamente técnica, uma Dinamarca que tem um jogo tático muito bom. E eu tô aqui bem na dúvida. Eu posso arriscar aqui que vai dar. Eu vou arriscar Egito porque Egito está em casa. Talvez não é uma justificativa plausível, até porque não tem torcida nem nada, mas eu acho que o Egito passa da Dinamarca, mas é muito sem nenhuma convicção, tá? Sem nenhuma convicção do que eu tô falando. E o jogo que eu acho que é uma pena ser realizado nessa fase, né? Espanha e Noruega, eu acho que esse é o jogo para todo mundo assistir, comendo pipoca, que vai ser um jogaço, Espanha e Noruega. A Espanha jogando o que está jogando, a exceção a equipe que chegou mais perto de ganhar da Espanha foi o Brasil, para vocês terem uma ideia do tanto que a Espanha até evoluiu, né? Do primeiro jogo, um jogo que o Brasil jogou super bem, jogou de igual para igual, mas o time que mais ameaçou a Espanha foi o Brasil. Depois desse jogo, a Espanha não deu mais mole para ninguém, né? Teve aí jogos onde venceu no final, venceu com qualidade. Então, Espanha e Noruega, eu aí vou arriscar também, sem nenhuma convicção na Noruega, mas é bem, bem, bem complicado esse jogo. O Sander Sagosen está jogando demais pela Noruega. É um jogador que faz o que quer dentro da partida, tem o poder de decisão, tomar a decisão na mão. Então, o Sagosen é um cara que eu também sou fã. E talvez por isso eu vote na Noruega aqui, mas é só também sem nenhuma convicção, porque é muito equilíbrio, né? Quando a gente fala que alguém vai vencer aqui, eu não ponho mais de 2, 3 gols de diferença para um lado ou para o outro. Muito equilíbrio e eu espero que seja assim, porque como esse Mundial tá bem legal, a gente não quer que acabe. A partir de quarta-feira nós teremos aí as quartas de final. Eu espero que você acompanhe. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Gostaria muito que você se inscrevesse no canal, comentasse tudo que a gente falou, comenta, manda sugestão, fala aquilo que você tá achando, manda pergunta, vamos conversar, vamos dialogar. Handball, além do handball, esporte e diálogo é isso. A gente vai propor algumas situações, a gente vai bater papo, vai falar e vai tentar achar caminhos importantes para a gente, para nós sermos mais politizados no meio esportivo. Tá ok? De novo, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço, boa noite. Comenta, ativa, escreve. Tchau, tchau.